prateados. E o Leadbeater fala que os chakras são coloridos e são pequenininhos, tipo 10 centímetros para fora do corpo ou menos até. Então, como que os meus chakras são prateados e 20 centímetros de altura? É óbvio que anos depois eu cheguei à seguinte conclusão. E eu não me lembro qual mestre que falou para mim que, conforme a gente vai evoluindo na senda da evolução espiritual, ou no trilhar da própria encarnações e desencarnações, o nosso corpo vai mudando de um corpo de matéria para corpo de energia. E conforme vai evoluindo também, a nossa cor vai mudando para alguma coisa melhor. Começa com cores escuras, a aura e o chakra, as cores escuras, e depois as cores vão ficando mais claras, mais bonitinhas, e aí chega-se numa evolução boa. Então eu fico imaginando que, já que os meus chakras e as minhas tripas são prateadas, eu devo imaginar que a minha evolução, então, deve ser um pouco superior. E aí, obviamente, que eu fico imaginando que se eu tive, ou se eu tenho ainda todas as mediunidades existentes, então é sinal então, que isso não foi por... A mediunidade para mim não foi dada por caridade, como acontece para alguns vigaristas dos centros espíritas que eu frequentei durante toda a minha vida, que a mediunidade é dada para ver se o pessoal cria um pouco de vergonha na cara. E eles usam, isso está nos livros lá do André Luiz, desencarnado André Luiz, que o pessoal recebe a mediunidade para virar um corrupto, um ladrão. E no meu caso não, a mediunidade já é uma coisa que eu tenho por evolução, uma coisa totalmente diferente. Eu estou falando isso porque vamos imaginar que vocês aí tenham algum tipo de dúvida sobre a existência de Deus ou da dimensão espiritual e queiram ver essas coisas para poder acreditar que Deus existe realmente. Aí eu tenho que repetir a mesma coisa que o Jesus de Nazaré falou há 2000 anos atrás. Bata na porta e a porta vai se abrir. Procure e você vai achar. Peça e você vai obter. Então faça o que eu fiz lá em 1987, quando os livros do Allan Kardec caíram na minha mão e eu li aquele negócio lá e achei que aquilo lá tinha lógica. Imediatamente depois de eu ter terminado de estudar, eu estou falando estudar os 6 livros do Allan Kardec, eu comecei a pedir para a dimensão espiritual que eu queria ser vidente. 6 meses depois, a minha bisavó Ana, que morreu 40 anos, desencarnou 40 anos antes de eu nascer, apareceu diante de mim e ela foi a minha primeira maestra espiritual, porque eu só tive mestres espirituais. Façam vocês a mesma coisa então. Peçam, batam na porta, procurem e vão achar. Bom, então vamos à terceira vez que eu fui atropelado, lá em junho de 96, e que eu acabei indo lá para cima. Aí eu fico imaginando que nesse dia, lá em junho de 96, aí eu morri, eu desencarnei e fui lá para cima. E aí, como vocês podem assistir naquele vídeo anterior, 3 anteriores, o pessoal lá da dimensão espiritual me jogou aqui na carne contra a minha vontade. Porque eu tentei fugir das mãos daquelas 5 pessoas que apareceram lá na minha frente, naquele lugar luminoso. E, poxa vida, eu fiquei muito estranho, não gostei dessa situação. Mas aí isso cria um conflito de respostas. Porque a primeira vez que eu fui atropelado há 30 anos atrás, eu não queria desencarnar e não desencarnei. E aí, na segunda vez que eu fui atropelado, em 96, aí eu queria ficar lá em cima e aí eles me jogaram de novo aqui. Poxa, aí fica uma pergunta muito interessante. Poxa vida, se na primeira vez eu pude escolher, se na primeira vez eu pude escolher ficar, por que na segunda vez, na terceira vez que eu morri e dessa vez eu desencarnei porque eu fui lá para cima, aí eu não podia ficar mais lá? Porque essa é uma pergunta que eu me faço, que eu me fiz desde aquela época. Obviamente que depois do tratamento, porque eu fiquei 5 anos em tratamento e a dor que eu sentia era uma dor do câncer que eu estou sentindo agora, que eu estou morrendo de câncer.
A dor do câncer é uma coisa tão absurda que, poxa vida, tem hora que eu penso em pegar o meu brinquedinho, se começar a doer muito, e enfiar uma bala na minha testa. Porque a dor é insuportável. Eu mijo nas calças, se eu tiver com vontade de fazer cocô, eu faço cocô nas calças, porque é uma dor insuportável. E eu fiquei 5 anos com essa dor no corpo todo quando eu fui atropelado lá em 96. E aí e depois que passou essa dor, depois de 5 anos que eu voltei de novo a conseguir subir no ônibus mesmo, com a ajuda dos outros passageiros, porque eles ficavam impacientes, que eu não conseguia subir no ônibus, aí eles me levavam lá para cima. Porque o meu estado foi grave mesmo, crítico. E aí por que eles não deixaram eu desencarnar? Por que eles remendaram meus pedaços do meu corpo? Porque se eu for contar a história do meu tratamento médico de 5 anos, foram tantas coisas que aconteceram que eu vou ficar 1 hora contando aqui. Os espíritos vindo até mim, os anjos, fazendo operações em mim. Poxa vida, foi um negócio muito, só para mim não desencarnar. O trabalho que eles tiveram para que eu ficasse aqui na carne é uma coisa absurda. Porque os médicos não podiam fazer nada, eles remendaram o meu corpo, mas não fica igual. Mas o que acontece então? Então por que dessa vez eu não pude ficar? Por que eu não pude ficar lá na dimensão espiritual, já que eu fui lá mesmo? Então eu fico imaginando que, talvez, pela evolução que eu tenha tido desde que eu comecei a trilhar essa senda da evolução espiritual lá em 1987, e por eu nunca ter fugido de nada, porque eu já falei para vocês mais de 1 milhão de vezes que eu não tenho medo de nada. Eu fui bem treinado pelo Exército Brasileiro, e talvez lá na dimensão espiritual eu também já não tinha medo de nada por causa da minha evolução espiritual. E aí, some-se a minha evolução espiritual com o treinamento que eu tive no Exército, aí com certeza que eu não vou ter medo de nada mesmo. Aí eu sou honesto também por causa da minha evolução espiritual. Então eu fico imaginando que, será que eu não pude desencarnar naquele tempo, porque eu teria que viver aqui agora, no tempo do Armagedon, para comandar as pessoas? Os verdadeiros cristãos, obviamente. Porque se aparecer um demoníaco na minha frente e começar a me perturbar e colocar em risco a segurança aqui da minha propriedade, vocês podem ter certeza que eu quero pegar esse cara vivo para torturá-lo. Eu serei implacável contra os adoradores dos demônios. Aliás, eu quero dizer para vocês que eu já falei para vocês mais de 1 milhão de vezes que eu sou um guerreiro nazareno. E os guerreiros nazarenos têm como patrono o profeta Elias. Então vão lá na Bíblia, vão lá no Alcorão e vão lá no Torá e vejam o que o profeta Elias fez com os adoradores dos demônios no tempo dele. Porque eu farei a mesma coisa ou pior do que ele. Então, voltando de novo ao assunto, será que o pessoal lá de cima não deixou eu desencarnar lá em junho de 96? Porque eu estava fazendo um bom trabalho como mestre, aprendendo as coisas e tentando achar discípulos, que eu não achei nenhum, porque a humanidade toda são adoradores dos demônios. E aí eles resolveram remendar os pedaços de mim para que eu continuasse encarnado. E obviamente que desde o dia 13 de junho de 96 que eu não trabalho mais, eu me aposentei, mesmo eu tendo demorado anos para me receber a aposentadoria, mas no dia 13 de junho de 96 eu parei de trabalhar. E obviamente que em 2001, depois que eu consegui subir no ônibus de novo, eu entrei com pedido de aposentadoria e me aposentei algum tempo depois, acho que 2 anos depois. Não, 1 ano depois. Porque daí, depois de aposentado, eu deixei de pagar o ônibus, metrô, trem, tudo de graça. E aí eu pude viajar por todo o Brasil e continuar na senda da evolução espiritual. Poxa vida, então eu fico imaginando a seguinte coisa agora para encerrar esse assunto, porque se eu for falar tudo, eu vou ficar falando o dia todo. Esse não é o objetivo. O objetivo é fazer vocês pensarem o meia dúzia de cristãos que existe aqui na cidade de Cavalcante, Goiás, porque essa cidade aqui é de adoradores dos demônios. Lá, esse símbolo que está aqui agora, que está na praça, pesquisa na internet que esse símbolo aqui é dos demônios.